Bom dia. Olá, olá, olá. São 7h57. E hoje, 29 de julho de 2021. E vamos para a leitura do dia. O que Deus esteve a me solicitar. O Divino me disse ontem. Prepare-se para, de fato, à noite trabalhar no Madrilama, você entrar para a leitura, você realizar. Aí eu disse, Santo Deus, quando o Divino, de fato, vem me vacinar, eu logo digo, não sei não. Eu bem que deveria, de fato, enrolar, demorar muito para, de fato, deitar. Mas não dá, sabe? Não dá para você achar que você, de fato, consegue enganar a suprema, sim, sabedoria do lugar. Mas é o que mais a gente vê, de fato, o mundo realizar. O mundo tem a cara de pau de pregar um homem que aqui, de fato, esteve a caminhar, dizendo que esse homem esteve a carregar todo o pecado do lugar. É engraçado isso, sim, porque se o homem esteve aqui a caminhar e o pecado do mundo ele esteve a carregar, porque o mundo, de fato, é essa desgraça que qualquer um aqui pode testemunhar. Não acredito que o divino, de fato, veio ser esponja, para, de fato, nos lavar, a boa vida a gente, de fato, continuar, e ele continuar, de fato, tendo escravo. Sim, carregando uma cruz para aqui e para acolá, e a gente sem sequer querer enxergar, sendo sempre vida boa. Porque não existe uma única pessoa nesse lugar que não gosta, de fato, de pregar, sim. Senão, é quando a necessidade, de fato, apresentar. Ninguém aqui, de fato, acredita que vai se responsabilizar. Sim, porque se a gente acreditasse que a gente iria se responsabilizar por cada fagulha do nosso pensar, a gente não iria, de fato, sentar e fogatear. E é, de fato, o que a gente costuma, de fato, realizar. Mas a gente só costuma falar daqueles outros que estão, de fato, acendendo fogo para os outros queimarem. A gente não. A gente, de fato, costuma, de fato, se comportar melhor do que o próprio Messias esteve aqui a realizar. A gente não costuma pecar. A gente tem tanta certeza de que a gente pode sentar na porta de qualquer lugar e, de fato, começar a pontilhar. Sim. Aquele ali costuma, de fato, a mulher espancar. Olha, mas ninguém pode comentar, porque se ele, de fato, sonhar que a gente estará a falar que ele costuma, de fato, dar um supapo nela, quando ela começa, de fato, santo. Mas se assim eu falar, eu vou justificar. Ela não é assim, quer dizer, aquele ali, aquele ali, ele costuma, de fato, deitar com a mulher que o próprio amigo esteve, de fato, a conquistar. E agora? Agora, de fato, ele não sabe como separar, com medo da conta ter que pagar. Porque até a mulher esteve a engravidar e diz que se ele largar, vai, de fato, fazer o DNA. E aí é confusão. E a gente lá, porque Sal tá sentado, a gente de fato sentado no altar. A questão é que o mundo, é bem verdade que o mundo não para de girar. Sim, porque cada volta é um recomeço. Chegamos, pá.
Mas a gente nunca aceita de fato enxergar que dentro do mundo a gente está e que a gente mesmo o tempo todo estará a colaborar com tudo aquilo que a gente costuma de fato falar que os outros estará a realizar, porque fora do mundo a gente costuma de fato estar. Ah, é porque esse discurso? Não, é porque Deus disse assim, olha, não será fácil. O quê? Sim, porque Deus disse assim, existe uma casa aí que costuma me representar? Eu disse, tem uma casa. Diz que de fato é o menor e diz que é a semente de mostarda do lugar. Aquela que foi seu filho que esteve a plantar. Mas foi São Pedro que esteve a regar. Ele foi o primeiro papa do lugar. E desde então é um tal de papa, o quê? A subir no altar. O mundo de fato a se curvar, quer dizer, a rastejar, quer dizer, o mundo de fato a iluminar. Sim, porque o Papa costuma entrar em tudo quanto é lugar. Agora, eu tive que perguntar, eu só não sei assim, se é de fato permitido deixar o Papa entrar, sabe como é que é? No quarto particular, sim, em quarto particular, porque o senhor diz assim, olha, quando com Deus você quiser falar, retire-se, feche as duas folhas da porta e com Deus você vai conversar. Então, se é assim, eu não preciso trazer nem padre nem papa para o aposento. É particular, para com Deus estar. Imagine de fato se eu trouxer anjo para com Deus conversar. E depois o anjo, o quê? Sair estrupiado de lá. Muitos até de fato costumam o quê? Contar o que se passou no lugar. E para de fato recompensar uma granada, a gente costuma de fato doar. E no instantinho, porque a família costuma de fato doar o rebento para a igreja de fato abençoar. Eu também nunca ouvi falar, não. Eu nunca ouvi de fato falar que existe essa orfandade no lugar. Sim, é que existe de fato essas crianças que costumam de fato serem negociadas, mercadoria do lugar e que a família de fato abre mão de enxergar o que elas de fato sofreram no lugar, acham bom de fato, é uma grana tão alta. Tem gente que costuma de fato até se mudar, o quê? No exterior costuma morar e vai abandonar, o quê? Sabe como é que os anjinhos no altar. A questão de fato é que isso passou a ser feito, quer dizer, isso passou, quer dizer, o escândalo, quer dizer, engraçado é isso também, é engraçado mesmo, porque a gente gosta de fato de falar e muita risada a gente costuma, piadinha contar, como se isso fosse de fato o melhor a se realizar. Tem graça, tem muita graça, é muito engraçado. Quando é na casa do outro que a desgraça está. Mas quando é na nossa, de engraçado não tem nada. É de fato um drama familiar. Mas quando a gente de fato vê, o quê? Sim, a polícia chegar e de fato querer até nos incriminar, dizendo que foi a gente que esteve de fato a aceitar,
que de fato encontrou vestígio de que a criança de fato lá foi parar, porque a gente de fato aceitou, de fato, negociar. Aí a gente de fato começa de fato a pensar assim, meu Deus do céu, seria de fato pecado? Sim, porque lá a alma vão restaurar, de nós nem vão se lembrar, vai ser mais um orfinho, uma orfinha que a igreja vai adotar. Vai saber de fato se comportar. Quem sabe a condição de papa chegar. Eu não sei não, mas criar até um banco particular. O que para órfão comprar? Um banco tão complicado, tão complicado, tão complicado. Sim, porque a gente costuma de fato usar esse banco para os privilegiados. Sim. Eu não sei não, mas a gente a gente costumou de fato, sabe como é que é? Não é qualquer um que pode de fato voar à condição de cardeal chegar e poder ter o direito de votar e colocar uma sumidade lá. Isso não é de fato para qualquer um. Tem que ter serviço prestado no lugar para fazer parte do banco familiar. Um banco que de fato a gente nunca quis de fato enxergar. Porque o tempo todo a gente mesmo, enquanto o mundo esteve a usar o próprio banco do lugar para muito dinheiro sujo ali se lavar, porque a gente acreditava que era o único meio de barganhar aquilo que o mundo costumava usar, já que o petróleo a gente sempre esteve a precisar. Mas não dava de fato para a gente comprar diretamente no lugar. Sim, porque principalmente quando a gente dizia que ia embargar, que de fato iria fechar as portas, que não ia nem tirar e nem levar, que assim de fato o outro iria repensar e iria se comportar de um modo em que a civilização iria de fato aceitar. Mas acontece que costumes é algo muito difícil de muita gente querer mudar. Principalmente quando essa gente sabe separar, sim, o que é ambiente familiar e o que é negócio do lugar. E quando de fato a gente se achou no direito de entrar e querendo de fato evangelizar, plantando algum tipo de sumidade lá, essa gente logo começou de fato a falar. Os nossos costumes, eles querem mudar. Assim a gente vai fraquejar. Fraco a gente vai ficar. Porque o que costuma de fato nos manter enquanto força viva do lugar é a nossa maneira de pensar. E essa maneira tão particular de pensar é que nos dá o direito da gente governar todas as riquezas que existem nesse lugar. Aí resolveram fazer um certo acordo, sim, um certo acordo, que seria uma espécie de embaixada particular, sem querer de fato avançar para a dita evangelização, para não se misturar, cada um saber entrar, ficar naquele ambiente particular e de fato o trabalho realizar. Ou seja, era uma espécie de carta para, vamos dizer, era uma espécie de embaixada, quer dizer, era uma espécie de diplomata, quer dizer, era uma espécie de diplomacia, quer dizer, era uma espécie
de linha. Sim, uma linha para se costurar, o acordo firmar e ninguém se meter no lugar. Acontece é que, sabe como é que é gente que costuma voar? Vendo de fato criancinha passar de um modo muito particular. Aí começou de fato a desejar. E quando de fato começaram a abusar das criancinhas do lugar, o quê? Uma guerra fria. O quê? Começaram a travar. Quiseram até denunciar. Porque a coisa esteve assim, vamos dizer assim, a se exacerbar. Porque era tanta mãe a chorar, tanto pai de fato a reclamar. O quê? Que até começaram a matar. O quê? Sim, começaram a matar aqueles que eles costumavam de fato enviar para costurar o tapete, para de fato o petróleo passar sem de fato prejudicar. Olha, o problema é que nenhuma sumidade quis de fato barrar aquilo que a cardealidade fazia questão de patrocinar. Porque a própria cardealidade costumava de fato usar as criancinhas do lugar. E quando de fato eles costumavam abusar, o jeito mais fácil de se abafar era de fato tirar ele de lá e colocar nessa condição de banco familiar, sendo mais um de fato a votar para de fato colocar a sumidade lá. Mas quem ficava? Aqueles que de fato costumavam negociar, as criancinhas que eles costumavam usar, esses, os costumes costumavam de fato manter ou bancar, porque eles sabiam que a fragilidade de cada um que de fato iria se elevar era ponto-chave. Assim ninguém iria poder denunciar o que por lá costumava passar. E muita gente grande esteve de fato a entrar na casa familiar para também abusar. E aí passou a ser, de fato, uma espécie de cafetão e cafetina. Você passou a se beneficiar daquilo que a igreja costumava, de fato, bancar. Assim, a igreja poderia, de fato, usar qualquer cartão de crédito para o dinheiro sujo, de fato, passar, lavar. Em cada lugar que a igreja, de fato, resolveu entrar e bancar gente suja no lugar, soube, de fato, um bordel alimentar. E de uma maneira muito cruel. Porque não era qualquer pessoa que iriam de fato colocar para a gente grande usar. Eram aquelas pessoas que costumavam de fato a inocência alimentar. Eram as pessoas mais purinhas do lugar. Criancinhas, muitas vezes que mal sabiam de fato falar. E a família ali, muitas vezes com medo de denunciar, porque sabiam que de fato de nada iria adiantar. Porque há pouco de fato estava a duvidar do que o outro esteve a falar. Mas quando a desgraça em sua porta começou a entrar, aí de fato passou a chorar em vez de fato gargalhar. Se sentiu há pouco no direito de apedrejar uma mãe que entrou, de fato, no lugar, que passou a chorar, denunciando.
o que lá esteve a passar, mas não encontrou, de fato, respaldo de quem costumava frequentar. E assim a coisa passou a se avolumar de tal forma, de tal forma, de tal forma, que foi preferível, de fato, casar. Sim, sabe como é que é? Ditado popular: juntar o útil com o agradável. Vai da cadeia alimentar, sim, do bom político, aqueles que a gente costuma de fato acreditar, dizer que é o melhor para o lugar, para aquele artista que de fato costuma nos agradar com as melodias que de fato ele costuma cantar. Tem de um tudo lá. Tem de um tudo lá. O problema é que o registro do tal banco familiar não é lá que está, não. É no, na sementinha da patifaria. Não é lá, não. O banco, o registro, o tal banco está lá onde americano costuma reinar. Sim, a Casa Branca resolveu, de fato, bancar o tal banco. Sabe como é que é? Familiar. Quando eles viram que o petróleo, de fato, poderia, de fato, faltar, ter uma crise no lugar. E eles sabiam que a igreja o tempo todo, esteve de fato a viver, quer dizer, a passar, quer dizer, a caminhar, a usar a carta de crédito para de fato saber, ou melhor ter, ou melhor sempre soube, quer dizer, sem perder o poder. Porque com os de Alá, a igreja sempre soube de fato conviver. Ainda que houvesse esses percalços. Mas quando de fato os de Alá souberam de fato separar, sim, sabe como é que é? Essa gente vocês não podem de fato tocar. Agora essa gente aí, que muitas vezes costuma reclamar, essa gente vocês podem de fato usar e até abusar. Mas se dessa trincheira passar, pode ter certeza que a gente vai voltar a matar. Engraçado também que a própria TV, assim, o cabo da extensão de toda a televisão, nunca esteve de fato a falar das mortes que aconteceram no lugar. Inclusive de cardeal, que tiveram que enterrar, criando uma espécie de factoide. Porque o cardeal era gente grande, estava em ascensão. Era o Papa em adoração, aquele que com toda certeza receberia promoção. A gente deve ter, de fato, ciência. Quer dizer, se a gente não tiver, de fato, quer dizer, que a gente não viver, quer dizer, não acompanhar tal religião, devemos, de fato, voltar. Sim, um Papa muito popular, adorado em tudo quanto é lugar. Foi o cardeal mais famoso do lugar. Ele sempre esteve, de fato, a se apresentar, preparou, de fato, o altar. O problema é que ele resolveu, de fato, uma temporada por lá passar. Começou, de fato, a abusar. E resolveu usar, de fato, uma certa criancinha. O quê? Que o pai, de fato, era gente que sabia mandar e tinha muita gente que, de fato, ele podia comandar. Quando, de fato, esse cardeal resolveu, de fato, matou ele lá. Tem registro, certidão de óbito. E ainda tem, de fato, processo imputando a ele toda a responsabilidade, todas as maldades do lugar.
Inclusive, de fato, a tal a tal castidade, quer dizer, o anjo que seria de fato levado à castidade. E tudo isso com a Casa Branca, os olhos, ó, fecharem, os olhos a fechar, os olhos fechar, de acordo com o que a gente, de fato, desejar, como plural no lugar. E manteve, de fato, o registro do banco particular lá. É de um modo em que, de fato, a gente não tivesse direito é de investigar, porque é colocado como, de fato, segredo militar. É colocado como segredo militar. É como se fosse, de fato, um anexo da segurança do lugar. A questão é que esse banco que eles estiveram a criar, com a Casa Branca a patrocinar, porque tiveram medo do petróleo faltar, uma crise de abastecimento no lugar. E aí pronto, passou de fato a desviar muito dinheiro do lugar, muito dinheiro sujo de fato a entrar e passar. E a Casa Branca ali a engomar, sem mais poder barrar, porque acreditava-se que o momento iria passar, que o banco de fato iria encerrar e que o Vaticano iria se responsabilizar e de fato colocar o banco ou abrir o banco em algum lugar. Mas a Suíça não esteve a aceitar, a Alemanha esteve a recusar e a própria Inglaterra resolveu de fato falar que não seria adequado para o lugar, com medo dos atentados que por lá muitas vezes costumava passar, com medo de aumentar. A própria rainha teve muito medo do banco lá de fato ficar, já que por lá também esteve a passar. O jeito foi de fato a Casa Branca chegar a abrir porta para o banco entrar, porque o banco era um banco itinerário. Eles tinham medo, de fato, de algum modo, alguém denunciar a polícia. Tem gente honesta, gente grande, de fato, a se prejudicar, e aí o banco era itinerário. Na Itália esteve a passar. Na Alemanha também passou por lá e até permaneceu por um tempo lá. Resolveram de fato colocar no país de fato onde ninguém poderia sequer imaginar, mas também passou por lá. Na época em que nem mesmo a Rússia fazia parte. Era uma tal de união, uma tal de associação. O banco também passou por lá, por uma boa temporada, mas sempre de fato a mudar. Ficava um tempinho aqui, outro acolá, mas isso veio de fato prejudicar, porque era muita gente de fato a governar. Aí o partido não conseguiu de fato juntar, ter um único pensamento para que o banco iria realizar. O jeito também foi de novo tirar de lá. Aí jogaram de fato para tal Inglaterra, quer dizer, era para o pão francês, de fato, de alguma maneira rechear. Mas o pão francês não pôde, de fato, bancar, mas aceitou ser merrequinha. Disseram que se da Inglaterra viesse entrar, que ele iria, de fato, então, se juntar e dar uma certa sustentação para ele, de fato, ter algum tipo de fermentação. Já que ele vivia assim, um momento de uma certa confusão. Aí, diante de fato de tanto dessa associação, quer dizer, foi criando de fato um problemão. Aí o jeito foi de fato lá aportar, mas nunca mais puderam tirar de lá. Sim, porque sabe como é que é? Uma coisa é a Guerra Fria. Aí uma guerra tiveram de fato a criar. Quer dizer, bancaram
a tal guerra para ver se de fato o tal VAT viesse de algum modo a ser diplomata de fato fazer ter um tipo de acordo para de fato o comércio de tipo voltar. Mas vamos dizer assim, a espingarda fez uma curva e tudo aquilo que eles estiveram de fato a realizar. Como algo que iria passar, virou um problema e tanto no lugar, isso ninguém costuma falar. Os países de lá resolveram se juntar, deixaram as diferenças, vamos colocar as diferenças cá. Essas a gente vai manter lá. Mas com esses aqui a gente vai de fato juntar. Foi um prejuízo e tanto. No final, um acordo estiveram de fato a bancar. Muito dinheiro teve que colocar lá, uma fortuna e tanto tiveram que dar. E aí resolveram de fato o homem matar. Foi de fato um acordo para de fato a vida dele, a gente de fato descartar. E aí fazer de conta que a guerra de fato esteve a terminar. O problema é que o tanto dinheiro que eles colocaram lá fortaleceu o tal do Estado o islâmico do lugar. Com o fortalecimento do tal Estado islâmico do lugar, o jeito foi a gente aceitar que um tal traste viesse de fato a governar e o tal traste só fez de fato piorar. Usou o tal banco de modo particular, deu um desfalque tanto no lugar, gastou, e o Vaticano nada pôde falar. Resolveu então de fato usar quem aqueles queriam descartar para dizer que eles de fato estiveram a negociar, a gastar, a abusar, trouxe de fato uma cortina de fumaça, porque quem usou todo o dinheiro, o que para da boa vida desfrutar, foi o tal presidente que por lá esteve a sentar e que o mundo todo esteve de fato a colocar como Deus grego, quer dizer, Deus hébrio, quer dizer, Deus ébrio, quer dizer, Deus bebo, quer dizer, como é que fala mesmo, rapaz? Até me deu me deu um preto danado. Me deu um preto danado. Não posso falar deu um branco, não. Porque se falar deu um branco, é assim. Rapaz, deu um preto aqui. Aí sentou lá. Esse de fato queimou. Queimou tanto combustível no lugar. Tanto combustível no lugar. Que o jeito foi mais uma vez o Congresso aprovar. O quê? Um empréstimo. E isso, de fato, a própria TV, como sempre costuma ocultar. Mais dinheiro teve que, de fato, jogar. O quê? Teve que mandar tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro para comprar o tal silêncio. Sim, porque não dava, de fato, para você enterrar duas gêmeas, quer dizer, duas filhas, quer dizer, duas montanhas, e por isso mesmo ficar. Tinha que pagar o silêncio. É um dinheiro tão grande, um dinheiro tão grande, um dinheiro tão grande, que o jeito foi tirar o do próprio povo do lugar, com aquela tal crise. O quê? Sim, o povo sem casa para morar. O quê? Rasparam todo o dinheiro do povo. Inventaram dívida que o povo não tinha como de fato provar, já que o povo tinha o costume da boa vida levar, sem se importar também. Mas a maioria de tudo aquilo que eles tiveram a realizar, o povo que pagou. Muita gente pagou muito mais do que aquele que tomou, muito mais. O débito foi multiplicado, perdeu. Teve gente que perdeu, de fato, até o dinheiro do avô, do bisavô, do tetaravô. Foi perdendo, tirou tudo. O homem roubou descaradamente um dinheiro que, de fato, ele nunca conquistou. E o Vaticano? O Vaticano, então, se apavorou. Se apavorou. Aí, o quê? O tal Papa Francisco. O quê? O santo se apresentou. E aí, de fato, o problema solucionou. O problema solucionou. É por isso que ele passou a ter tanto valor. O quê? A americana adorou. De fato, colou até capa de revista, colou. Mas é porque o problema, ele solucionou. Sabe como é que é com os muçulmanos? Ele se juntou. O quê?
Aí facilitou um acordo de fato. Aí é uma questão da gente de fato acreditar no que eu estou a falar. E vamos encontrar esse desgraçado em tudo quanto é lugar. A própria assinatura dele. Sempre de fato a abonar o que Cardeal costumava de fato realizar. Porque ele está em primeiro lugar. Sim, ele sempre deu carta de crédito para qualquer um de fato entrar no lugar que ele de fato costumava frequentar. Sim, já que ele costumava de fato viver aqui e acolá. E isso a própria imprensa do lugar onde ele de fato estava a morar fazia questão de acusar. Mas ele vivia assim, de passear, sem nenhum tipo de responsabilidade com o lugar. Era uma boa vida, uma boa vida. É. Se a gente quiser de fato ter uma ideia do que eu estou a falar, vamos pegar de fato o itinerário lá. Sim, porque deve ser transparente, né? Porque sabe como é que é? Arcebispo, quer dizer, cardeal, quer dizer, um padre, quer dizer, alguém. Sim, porque o tanto de viagens, cada lugar que ele esteve, de fato, a entrar para um bordel ele fundar. E o quanto de denúncia existe da calamidade. Porque ele sempre esteve a aceitar a pior laia do lugar. Ele sabia, com aquela carinha dele, de fato, chegar e ali, ó, e ali o banco, de fato, ele fundar, sim, sabe como é que é? Sempre usando a igreja. Aí, monte de dinheiro, porque a igreja nunca viu tanto dinheiro, desde que esse itinerário ele passou a ser esse embaixador. Aí, de fato, em tudo quanto é lugar entrou, inclusive, de fato, é como o homem, um bom pastor, caminhando aqui e acolá, e de fato, abrindo o leque para a igreja, de fato, saber como gastar e onde depositar, derrama. A igreja nunca esteve a arrecadar tanto depois que ele resolveu, de fato, ser o bom pastor do lugar, o pastor itinerante. E desde então, oh meu Deus, as casas de caridade, que a igreja se costumava de fato sustentar, santo, tudo a fechar, mas a, a, a porta ficava lá, assim, como se estivesse a funcionar. A tal pastoral daqui, que fazia até um trabalho, vamos dizer assim, até razoável no lugar. O quê? A pastoral daqui é inexistente. O quê? Deu um baixa. Abriu um buraco tão grande na pastoral que cada lugar teve que colaborar para, de fato, o escândalo não se formar e a igreja, o povo desacreditar. A pastoral aqui passou a ser, de fato, nada no lugar. E pior, o pior, usando de fato a porta para dinheiro, de fato lavar. O dinheiro que a igreja costuma de fato receber daquela, se beneficiar pelos tramóias que a igreja faz nesse lugar. A igreja costuma de fato até cabeça, o quê? De gente grande ofertar. A igreja é algo muito difícil da gente de fato salientar, porque é muita coisa para se falar. E a igreja passou a ser assim. Quando a polícia precisa de fato, sabe como é que é? Eliminar. Aí a própria igreja costuma de fato, o quê? Usar, sabe? Pois soube com quem se juntar. Aí diz onde a pessoa está, geralmente o tal padre, porque costuma de fato, com ele está e tal, essa coisa, sabe? Sim, porque isso também a imprensa costuma. Olha, bandido casa na igreja, batiza dentro da igreja. E a gente deveria se perguntar como é que alguém que a polícia de fato diz procurar,
que faz parte do baralho do lugar. Tem foto em tudo quanto é lugar, com até arcebispo, de fato, a batizar, ó, fazendo parte, a frequentar a casa, aniversário. Engraçado é que eu nunca vi ninguém de fato encontrar essas fotos em nenhum lugar. Acho que fui eu a única que de fato que resolveu de fato enxergar. Por isso, minha gente, eu sei do que eu estou a falar. Quer saber de fato onde está o banco? Está dentro da casa mais poderosa do lugar, que continua de fato a movimentar de uma maneira para pelo menos o Papa Francisco bancar, já que ele é um gastador nato. Se bem que agora ele não está assim podendo gastar não. Disseram para ele que ele teria que maneirar, porque a idade começou a chegar e que alguma coisa poderia de fato lhe denunciar. Mas como ele de fato tem livre-arbítrio para pensar, o jeito é apenas abafar. Sabe como é que é? Penso que cada dia que o dia está de fato a abrir e a fechar, o Papa Francisco continua a matar, já que ele continua de fato a celebrar as mesmas sujeiras e ele sempre costuma de fato patrocinar. Ou quer se lamentar. Se acha que eu estou de fato a fantasiar, cheque as viagens do Papa. Procure o que ele de fato esteve a realizar o tempo todo que na Argentina ele esteve a morar. Procure saber quanto dinheiro ele foi capaz de tirar de lá. Procure saber como a Casa Rosada esteve de fato a se sustentar. Já que a Casa Rosada há séculos. Ó, séculos. Sim, posso falar séculos. Porque a Casa Rosada em nenhum momento, teve condições de ser alguém no lugar. Do tanto de problema que existe lá. Mas ele soube de fato salientar. Pintou a Casa Rosada e soube de fato ofertar a Casa Rosada para muito dinheiro por lá passar. Não é à toa que ele virou Papa não, minha gente. Ele sabe como trabalhar. A questão é o problema que ele esteve a criar. E desse eu só vou falar, vamos dizer assim, na próxima etapa que Deus me solicitar. Eu sinto muito. Mas é como, de fato, a coisa aqui está a passar. Cada um se acha no direito, de fato, de julgar e condenar, menos de se melhorar, infelizmente. Bom dia, bom dia, bom dia.